uma raiz, tá? Então, seja uma árvore, uma planta, uma célula, um órgão, qualquer parte ela tem uma raiz. E a ideia da gente aqui hoje é falar sobre as nossas raízes, né? Não só as raízes físicas, tá? Não vamos focar tanto nessa questão de cabelo e tudo mais. Vamos pensar em outras raízes, que essas mais ligadas à família, à origem. Eu vou dar uma pergunta bem simples e qualquer um pode responder. Qualquer um responde. De onde você veio? Você responde o que você quiser. De onde você veio? De onde? Rua Salvador. Você? Da barriga da sua mãe. Da barriga da sua mãe. Oi? Do Nordeste. De onde? Daqui de São Paulo? Daqui de São Paulo. Daqui pode ser do Alano, daqui bancada de São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. De São Paulo. Sergipe? Daqui? Aqui em São Paulo. Da sua casa. Da sua casa. Do relacionamento do meu pai com minha mãe. Com seu pai e sua mãe. Porque assim, quando a gente fala de onde a gente veio, geralmente a gente pensa só em lugar físico, a maioria, né? Casa, cidade. A minoria respondeu da minha mãe, respondeu do sêmen, né? O que mais? Pouco, né? Por quê? Porque a gente entende o quê? A gente entende o ser humano mais como uma matéria física do que uma matéria orgânica. Isso é o grande mal, isso é um dos grandes males que a gente tem, tá? Por a gente se enxergar como matéria que a gente muitas vezes não consegue evoluir. Exemplo, por que as pessoas têm tanta facilidade de deixar para trás as suas raízes? Por que vocês acham que sou uma pessoa sem raiz? Por que eu deixo de lado as minhas raízes? A resposta está na questão anterior. Por que vocês acham que é tão fácil a gente deixar de lado as nossas raízes? Porque a gente se preocupa mais com a matéria. Porque a gente se preocupa mais da onde a gente veio no sentido físico, da cidade, da casa, do lugar da cidade, do bairro, da rua, certo? Enquanto que a gente vem do relacionamento dos nossos pais, que tiveram toda uma vida, né? Às vezes uma vida de migração, uma vida de deslocamento, né? Uma vida de sofrimento, enfim. A gente é muito mais do que o lugar, a gente é a pessoa, a gente é a sensação. Então, assim, nesse caminho, eu vou ir para uma outra questão. A nossa raiz, a raiz em comum que todo mundo tem aqui. Qual é a raiz em comum que todo mundo tem? Tem gente que... Oi? Os índios. Quem falou isso? Os índios. É a raiz em comum. Uma raiz em comum dos povos indígenas. Outra raiz em comum que muita gente provavelmente tem. Japonês. Português. Japonês? Cadê o Japonês acho que menos, né? Os portugueses. Os índios, quem mais? Portugueses e quem mais? E os negros, os africanos. Esse é basicamente o tripé da nossa raiz, como sociedade. A gente faz parte de uma sociedade que é mistura de europeus, de indígenas e de africanos. Originalmente, na terra que a gente está pisando, qual dessas três raízes é original daqui? Os índios. Quais não são? Os negros e os portugueses. Então, os negros e os portugueses vieram para cá, se juntaram com os índios e aí disso vem a gente, nossa sociedade. Você acha que você está mais próximo dos indígenas, dos africanos ou dos europeus? Os africanos. Você? Os indígenas. Os africanos. Europeus.
africanos, indígenas, africanos, indígenas. Sua raiz, você acha que ela está próxima de qual desses três povos? Africanos, indígenas ou europeus? Africano? Africano, indígena. Europeu é minoria, né? Quem foi europeu? Você, só você? Europeu é minoria. Por que é minoria? É obviamente a minoria pela região que a gente se encontra. A maior parte das periferias brasileiras, elas estão ocupadas por dois povos típicos, né? Os mais descendentes dos indígenas e dos africanos. Por quê? Porque esses foram os povos oprimidos, os povos que pegaram o que sobrou, certo? Os europeus foram os... Por que os europeus vieram para cá? E aí, essa relação ela se estabeleceu aqui no Brasil. Os portugueses e os europeus vieram para cá para explorar. Eles pegaram os melhores lugares. É por isso que se a gente, por exemplo, alguém aqui conhece uma região de São Paulo chamado Higienópolis? Não, é um bairro. Alguém aqui já ouviu falar num bairro chamado Bexiga? Já? Alguém aqui já ouviu falar num bairro chamado Liberdade? Já. São bairros onde os europeus, os exploradores vieram, se apropriaram, né, e empurraram o quê? Os indígenas e os africanos para as bordas, para as periferias, para São Miguel, para Itaquera, para a Zona Sul, Campo Limpo, Capão Redondo, para a Zona Norte, Tucuruvi, Brasilândia, enfim, assim por diante. Então, aí, a partir disso, começa a se desenhar a nossa raiz, tá? Por que você vê da sua casa que fica na Rua Salvador? É isso que você falou, né? A Rua Salvador é um bairro da periferia de São Paulo, localizado no Jardim Pantanal, no subdistrito de São Miguel Paulista, Paraná. Mas por que você foi parar lá? Porque os portugueses vieram para cá, foram se ocupando e sobrou para os povos indígenas e africanos as bordas, as periferias. Você falou que você era presidente de qual povo? Qual povo você falou? Africano. Logo, os africanos estão nas periferias, os indígenas estão nas periferias. Então, vocês vieram da casa de vocês, não é porque você mora lá porque você quer, meramente. É porque desde a nossa raiz que está lá atrás, na colonização, isso começou a ser plantado. E a raiz é o começo de tudo, tá? A raiz é o começo de tudo. Você sairia daqui, você iria para Portugal? Zona Norte. Por que você se mudaria daqui? Qual o maior desejo de você sair daqui? Porque a área de trabalho é mais para aquele lado do Zona Norte. Tá, pela escassez de trabalho que tem aqui. Tá, vamos pensar uma outra coisa assim. Além disso, qual um outro motivo que te levaria a querer sair daqui? Os lugares de sair, balada. Entretenimento e tal, então vamos lá. Emprego e equipamentos de lazer. E lazer, tá. Você consegue falar mais um? O que te faria mudar daqui? Questão das casas. Vida bem financeira bem melhor. Você acha que o padrão econômico lá é melhor? Entendi. Vamos pensar, primeiro, por que você não sairia daqui? A primeira coisa assim, por que você não sairia? Em primeiro lugar, morava lá em São Miguel, não gostava daqui. Veio pra cá, aprendi a gostar. Os moradores são muito humildes. Pra quem não gosta, do perfil deles. Tá, então o primeiro motivo é a humildade dos moradores. Isso faz você se sentir bem. Vamos pensar mais algum assim. O que mais que, além da humildade dos moradores, faz você gostar daqui? É tudo perto, balado, centro, tudo perto. Tudo perto, assim, você consegue fazer tudo aqui. Tá. E vamos pensar mais um. O que mais que você gosta daqui? Meus parentes moram tudo... Tá, família tá tudo na região. Tá. Pessoal, ó, a gente falou aqui, ó, é muito claro isso. Os motivos que faz a gente querer muitas vezes deixar o lugar onde a gente mora, eles são motivos que não são ligados às nossas raízes. Geralmente, tá?
São questões de trabalho, entretenimento e questões econômicas. O que faz a gente ficar num lugar e mudar esse lugar onde a gente está são as raízes, tá? Que é a humildade do povo, estar próximo à família e conseguir se relacionar, tá? Então assim, o que faz a gente sair de um lugar e morar para outro é o não apego à raiz. O que faz a gente permanecer no lugar é a raiz. Existem algumas posições que a gente toma, que se a gente não estudar o porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente não sabe, né, o porquê das coisas. Então isso ele tem que ser atribulado em tudo, ao nosso consumo, às nossas opções. Então, por exemplo, quando você for escolher se mudar, por que você está escolhendo se mudar? O que você vai se perder, o que você vai perder se mudando daquele lugar? Né, a nossa colega aqui, ela citou bem, as questões de raiz, que é o que te prende no lugar. Então, tudo isso é importante dentro de um processo de entendimento da raiz. O porquê que a gente é o que é, né? Então, antes de você falar, eu sou São Paulino, eu sou petista, eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que entender o que significa ser isso e ver se isso está embutido na sua essência. Porque tem muita gente que fala que é cristão, que é isso, que é aquilo, da boca para fora. São pessoas sem raízes, tá? É árvore artificial. Então por isso que é importante esse exercício que todo mundo está fazendo aqui. E essa turma específica, eu atribuo também muito assim, muito do resultado do nosso trabalho, do nosso projeto. É uma turma assim, que se a gente comparar a outros jovens, talvez se eu perguntasse para outro grupo de jovens, talvez se a gente tivesse um grupo maior, que vocês estavam achando que tivesse aqui, a gente ia ter mais de 50% das pessoas falando que queria mudar de comunidade. Talvez a gente ia ter mais de 50% das pessoas falando que ia gostar mais do europeu. A maioria aqui foi o quê? Refrigerante, suco e industrializado em geral. Então assim, a gente ainda está num processo de mutação, certo? O normal seja o quê? A gente tem uma alimentação não tão industrializada e uma bebida e o consumo de beber coisas não tão industrializadas, né? A gente sabe que, por exemplo, o que a gente serve no café na hora? Refri, né? Então, por que isso está errado? Porque a gente passa a mudar o costume, para quê? Por um interesse alheio, né? Um exemplo, teve 2, 3 pessoas que falaram uísque. O uísque nada mais é do que uma bebida destilada que não é daqui. Oi? É bom, mas o que você acha que, por exemplo, existe alguma bebida nacional que é similar ao uísque? Que ela é feita dentro do mesmo processo? O uísque, processo químico. A cachaça. Justamente, o uísque é a mesma coisa da cachaça, o que muda é a matéria-prima. Então você vê um monte de gente, não sei o que, o uísque é de propaganda, por quê? Porque foi uma ideia introjetada por um grupo estrangeiro. Então assim, é muito importante que a gente não tenha raiz, que a gente não goste de tomar nosso suco. É importante que a gente não goste, beleza, você quer consumir bebida alcoólica, por que não tomar cachaça então? É um questionamento. Porque cachaça é coisa de pobre, Não, cachaça é coisa da gente. Por quê? Porque a gente está cada vez com menos raiz. Cada vez menos raiz, ainda colonizados sim. Por isso que o Brasil ainda é um país colonizado. Só que agora, a gente ainda, na verdade, a gente está mais atrás que os índios, porque os índios não tinham tanto acesso à informação enquanto a gente tem. Certo? A gente consome um determinado produto, a gente não para ler o rótulo, de onde ele foi feito, quem é aquela empresa. E quando a gente tem uma oportunidade de mudar, a gente não muda. Quando a gente tem uma oportunidade, por exemplo, de tomar o uísque, a gente nunca vai pegar lá, o dia que eu estiver na internet, digitar lá o uísque, de onde que vem isso? Nunca que a gente para isso. Porém, a música que canta, que fala isso, eu baixo 15, 20 vezes a mesma música. Você entende como que a gente está na mão de quem está bem? Todos nós aqui estamos na mão de quem está bem, essa é a história, certo? Por quê? Por causa da nossa falta de raiz. Se a gente tivesse mais enraizado, seria mais difícil eles tirar a gente do chão. E o que acontece é que a gente está cada vez com menos raiz e com mais praga no lugar de raiz, e aí fica fácil de ser manipulado. E por que depois disso tudo, desse foro e roda tudo, as pessoas ainda continuam achando o professor a matéria de história chata e
tudo que você falou. Por exemplo, nós aqui você fala? Não, na verdade tem um processo, ninguém muda do dia para a noite. Se alguém aqui sair daqui falando, a partir de hoje eu acho a matéria de história mais importante. Mentira, eu não mudei assim, o Júlio não mudou assim, é evolução. Você só vai passar a achar a matéria de história importante se você sair do Fora em Roda, ir lá para a escola e começar a prestar atenção e refletir, será que isso é importante? Porque se você também achar importante só porque eu estou falando, você não está enraizado, você está só pegando o que eu estou falando. E aí é um processo tão grande de desenraizamento que também não serve de nada. Então o que a gente precisa sair? A gente precisa sair daqui e falar assim, por que eu gosto de vestir calça jeans? Ah, porque todo mundo usa. Ah, beleza, mas de onde que vem isso? Ah, a calça jeans é um produto que vem de tal lugar que não é daqui. Você pode continuar usando, mas se você tiver consciência, você pelo menos está com o pé no chão, certo? O pé no chão é sinônimo de ter raiz.